Gente, vocês conhecem esses camaradas aí? Já ouviram falar? Pelo menos um deles. Já ouviu falar desse povo aí? Jeuel, Paltio, não sei, Amiel. Já ouviram falar desse camarada? Quem já ouviu falar dele? Levanta a mão aí. Pelo menos de um. Pastora não vale não. Pastora não vale não. Quem é esse camarada aí? Um deles. Pode falar. Ele levantou a mão aí, gente. Pode falar. Um deles. Esse é esse camarada. Alguém tem ideia? Tem 10 ali, gente. Pelo menos um. Não preocupem, não. Você pode ter 10 anos de igreja, 20 de Bíblia, 50 de Bíblia. Eu também não sei. Eu estou sabendo agora, eu preparei a mensagem. Eu também não sabia. São pessoas que passaram pela terra. O nome deles está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas não fizeram diferença. Não fizeram diferença. Ora, se a gente mudar de nome, vamos ver se a gente conhece esses daí, ó. Esse daí a gente conhece? Conhece? Conhece. Todo mundo conhece. E esses dois, Josué e Calebe, e esses 10 aí, ó, os nomes feios, são os 12 espias. São os 12 espias. E Deus incumbiu de ir até a terra prometida, a terra de Canaã, para ver se a terra, como é que era a terra, trazer um relatório para o povo. E eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos em relação a esses camaradas, os 10 espias. E depois nós vamos falar também um pouco dos 2. Mas eu queria trabalhar um pouco desses 10 espias. E passaram pela terra, tiveram missões importantes, eram homens importantes. A Bíblia diz que eles eram príncipes, a Bíblia diz que eles eram nobres, a Bíblia diz que eles eram chefes das tribos, eram 12. Então buscou um representante de cada tribo. Não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa importante. Mas mesmo tendo toda essa importância, eles são homens que não fizeram diferença. E nós não sabemos quem são. Só esse camarada aí, não sei lá. Perguntar assim, os 2 espias e foram lá e disseram, está a terra. Quem é? Todo mundo, Josué, Calebe. Agora perguntar, e o nome dos outros 10? Eu tenho certeza que a gente não lembra de nenhum. E não fizeram diferença. Não fizeram diferença. Não marcaram sua geração. Não deixaram um legado. Não deixaram. Foram pessoas que simplesmente passaram. Mas não deixaram um legado. E nós vamos abrir em Números. Agora nós vamos lá para a palavra. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 33. 13, 25 a 33. Se vocês quiserem tirar isso aí, pode tirar, tá? Não tem problema não. Já usei o que eu precisava usar. Vamos lá, Gênesis 13, 25 a 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Hades, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra e nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, e habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neeb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os ananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com ele tinham subido e disseram: não poderemos subir contra ele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra e haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra e devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Mantenham suas Bíblias abertas e nós vamos estar trabalhando em cima de alguns textos na Bíblia hoje. Pai amado, em nome de Jesus, fala a nossa oração, Deus. Assim como o Senhor falou a minha oração, meu Pai, como eu estava preparando essa palavra, e o Senhor possa falar a oração dos meus irmãos, e possamos sair daí, meu Deus, edificados pela Tua santa palavra, possamos sair daí, ó Deus, transformados pelo poder do Evangelho, em tudo, meu Deus, a começar da minha vida, em tudo o Senhor é transformar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, fazendo uma retrospectiva desse povo e desse texto, para a gente entender um pouco, esse texto está relatando a ida dos 12 espias à terra prometida. Deus falou, no início do capítulo 13, começa assim: e disse Deus, Moisés, chama 12 espias, um homem de cada tribo, príncipes, líderes das tribos, e manda ir até a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, para que eles possam espiar a terra e trazer um relatório ao povo, para animar o povo, para deixar o povo animado, para o povo ir lá e tomar posse dessa terra. Eu já dei, Deus já tinha dado. Olha, versículo 2 aqui, 13:2, envia homens e espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus já tinha prometido. Manda eles ir lá, ver a terra, e eu hei de dar para eles. Ou seja, eu estou dando a terra para eles. Eles foram, caminharam 40 dias, todos juntos, andaram aproximadamente 800 quilômetros, mais ou menos 400 quilômetros de ida, 400 quilômetros de volta, uma média de 20 quilômetros por dia, todos no mesmo espaço geográfico, todos ali juntos, olhando a mesma coisa, todos uma mesma missão, todos tiveram ali a mesma oportunidade, e um estava vendo, o outro também estava vendo, espiando a terra, talvez até conversando entre eles, de como é que era essa terra, como é que ia passar o relatório. Aí já é uma coisa minha, talvez eles conversaram entre eles, mas quando eles retornaram a Moisés, depois de 40 dias, no mesmo espaço geográfico, nas mesmas condições, a mesma condição foi dada para um, foi dada para outro, todos os 12 olhando a mesma coisa, o mesmo objetivo, mas vieram com relatórios totalmente opostos. Nós lemos aí, a partir do verso 25, aonde lá para o verso 28, 27, 28, 29, eles dão um relatório extremamente negativos. Eles 10 espias. Os primeiros ali, nós colocamos os nomes. Eles deram um relatório extremamente negativo. Eles chegaram a falar assim: Moisés, a terra que tu mandaste olhar, olha, de certa forma Deus até está certo, é terra boa, é uma terra que mana leite e mel. Realmente, os frutos, Moisés, rapaz, você nem imagina. Precisou de 2 homens para trazer um cacho de uva. A terra é boa, Moisés. Esse ponto aí Deus acertou. Porém, Deus esqueceu de um detalhe, Moisés. Deus esqueceu de falar para você, falar para a gente, e essa terra não está desocupada, não. Deus esqueceu de falar, e esse apartamento ele deu para a gente, já tem um inquilino lá morando. E essa casa ele nos deu de presente, já tem uma família lá dentro morando. Deus esqueceu desse detalhe. Ô Moisés, e outra coisa, os aras são fortes, viu? Os aras são fortes, os aras são bons de guerra, os aras são altos, são gigantes. Moisés, a estrutura da cidade de lá, Moisés, são cidades fortificadas. Nós estamos num deserto. Eles são homens preparados para a guerra, Moisés.
E nós somos peregrinos, nós viemos pelo deserto. E Moisés, eles são gigantes, nós somos pigmeus na frente deles. Diante deles, relatório pessimista. Relatório totalmente pessimista. Eu queria ver com você nessa noite, como é a tua visão, como é que você se vê na vida. Como você vê a vida e como você se vê na vida. E mudou aí de um grupo para o outro. Foi a visão. A terra era a mesma. Né? Os gigantes eram os mesmos. Os problemas eram os mesmos. E é o tema da nossa mensagem hoje. Como você se vê na vida. Problemas nós todos temos. Os gigantes eram reais? Eram. E ninguém está falando que não tinha gigante para ser enfrentado. A Bíblia deixa claro, existia gigante sim. A Bíblia deixa claro, esses homens eram fortes, eram treinados. A Bíblia deixa claro, e as cidades eram fortificadas. Sim, é verdade. Eles falaram era verdade. Eles não mentiram. Eles não trouxeram um relatório de invenção, não. Eles falaram, Moisés, nós somos peregrinos, não temos treinamento, os Aralá são treinados, né? Nós estamos no deserto, os Aralá estão em cidade fortificada. Então, eles trouxeram era real. O problema todo foi quando eles deixaram de olhar para a promessa que Deus tinha dado lá no início, no versículo 2. E Deus disse, manda ver a terra e eu vou dar. Eu não tinha falado que eles tinham que estar a terra, tinham que brigar para arranjar a terra. Deus não falou isso. Deus falou, manda olhar a terra e eu vou dar. Diante dos problemas, ele tirou a visão de Deus e ficou olhando para os problemas. Quando nós tiramos a nossa visão de Deus e olhamos nos problemas, olhamos para os problemas, nós simplesmente não avançamos, nós não estamos, nós não conseguimos ver o poder de Deus na vida da gente. Porque a gente só passa a enxergar problemas. Quando a gente tira os olhos de Deus, a gente só passa a enxergar problemas. Nós não sabemos o nome desses 10 espias, porque realmente eles não deixaram marca. Não deixaram um legado. E diante de todo esse cenário de tirar os olhos de Deus e focar no problema, esses 10 fizeram, eles tiveram uma síndrome, e é a síndrome do inseto, do gafanhoto. Eles não se viam mais como príncipe, eles não se viam mais como homens, eles se viam como insetos. Eles disseram, Moisés, não dá, essa bota lá, ele vai pisar na gente. Nós somos gafanhotos, nós somos como insetos, basta ele pisar. Eles perderam a identidade de quem eles eram, representantes de Deus, da tribo de Israel, príncipes, e diante de um problema ele se viu como uma pessoa insignificante, como um inseto. Versículo 31 nós lemos, ele diz assim, no versículo 31, não poderemos subir, não conseguiremos subir. Eles tiveram uma síndrome da fraqueza. Foi um senso de fraqueza na vida dele. Ele esqueceu e ele era um príncipe de Deus. E ele teve um senso de fraqueza. Não conseguiremos subir. Não conseguiremos avançar. Não conseguiremos ir lá em cima. Realmente os homens eram treinados, mas eles anularam a palavra de Deus quando eles esqueceram a promessa de Deus e focaram no problema. Quando eles se viram como insetos, eles tiveram também um complexo da inferioridade. Ainda no versículo 31 diz, porque é mais forte do que nós. De fato, eles eram fortes, mas se eles tinham uma promessa de Deus, o nosso Deus é muito mais forte. O nosso Deus é muito mais poderoso. Para o nosso Deus basta uma palavra, e aquilo é impossível para o homem, acontece. E eles esqueceram isso. Uma fraca autoestima, versículo 33, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios
olhos. Quando você deixa de olhar para Deus, quando você deixa de crer nas promessas de Deus, a sua autoestima vai lá para baixo. Você se vê como um gafanhoto. Você se vê como um inseto. E ele também, no capítulo 14, versículo 1, olha, eles entram em desespero diante da situação. 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite toda. O povo chorou aquela noite toda. Eles entraram em desespero. Meu irmão, quando nós vamos enfrentar um gigante, porque existem gigantes na vida da gente, existem situações na vida da gente, e Deus coloca para nos fortalecer na fé, na nossa fé, e nós só vamos vencer esses gigantes com Deus. Sozinhos a gente não vence, não. Existem situações, e ou a gente está com Deus, ou a gente está laçado, já era. Não vai não, não dá certo não. Esses homens tiraram os olhos de Deus. Nós não podemos esquecer das promessas de Deus, senão a autoestima vai lá para baixo, a gente entra em choro, entra em desespero, em murmuração. Versículo 2 do capítulo 14. E todos os israelitas murmuraram. Na hora das dificuldades, eles fizeram, eles acusaram a Deus. Ah, Senhor, o Senhor podia ter me deixado lá. O Senhor me tirou do Egito. Acusaram a Deus. Diante da situação de prova, diante da situação de luta, ao invés dele olhar para o Senhor e avançar, ele começou a usar a Deus, começou a murmurar, teve ingratidão. Ele disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Eles esqueceram naqueles 2 primeiros anos, e eles tinham andado 2 anos. Depois Deus, por castigo, Deus deu para eles, mas a cada dia que eles andaram, correspondia a 1 ano. Eles andaram 40 anos no deserto. Já tinham andado 2, depois andaram mais 38. Porque eles murmuraram contra o Senhor. Murmuração. Ao invés de eles murmuraram, foram ingratos. Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito. Ingratidão. Eles foram induzidos também à apostasia. Eles disseram: não seria melhor voltar para o Egito? Não seria melhor voltar para o Egito? Apostasia. Não tem uma coisa que fere mais o coração de Deus. Não tem uma coisa que deixa o coração de Deus mais triste, de ver um filho dele, e um dia se arrepender de ter se arrependido. Tem nada que machuca mais o coração de Deus. Ele se arrependeu, se entregou ao Evangelho, depois se arrepende de ter se arrependido e volta para o mundão. O povo estava querendo voltar para o Egito. Apostasia. Apostasia. Não devemos tirar os olhos de Deus. Eles foram induzidos à rebeldia contra Deus. Capítulo 14, verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não crer na palavra de Deus é rebeldia. Não andar pela fé é rebeldia. Eles tiveram momentos e, gente, os gigantes existiam sim, mas eles tinham uma promessa. Esse povo tinha vivenciado, Deus abriu o mar vermelho para eles atravessarem. E em 2 anos eles esqueceram de tantos milagres que Deus havia realizado na vida deles. E diante do problema eles olham e ficam rebeldes contra Deus. Eles desacreditaram da palavra. No versículo 9 ainda: e não temais o povo dessa terra. Ou seja, eles foram induzidos a ter medo do inimigo. Ter medo do inimigo. E quando a gente tem medo, a gente começa a ver fantasmas. A gente começa a ver o que não existe. Lembra lá em Mateus, capítulo 14, verso 22 a 33, quando Jesus anda sobre as águas? Jesus está andando sobre as águas, qual foi a reação dos discípulos? É um fantasma. Eles eram com medo. Eram com medo.
Até e Pedrão chama e diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu andar aí. Deixa eu andar nessa água. O Senhor Jesus fala: vem. E Pedro foi. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos das promessas de Deus, das promessas que tem contidas nessa palavra e na Bíblia, nós entramos em desespero. Nós ficamos com medo de toda e qualquer situação. Às vezes a situação mais simples que seja, a gente já fica com o medo. O medo do inimigo. Capítulo 14, verso 9 ainda. E não temais ao povo dessa terra. O medo do inimigo. Gente, Deus é maior. Deus é maior. E quando nós tiramos os olhos de Deus, olha o que diz o capítulo 14, verso 10. Olha, e ponto. Um ser humano chega quando ele para de olhar para as promessas de Deus. Apesar disso, toda a congregação diz: eu os apedrejassem. Diz: eu os apedrejassem. Apedrejassem em a liderança. A liderança instituída por Deus. Quando nós tiramos os olhos de Deus, nós nos levantamos até contra a liderança instituída por Deus. Porque ao invés de querer mudar, a gente quer mudar a nossa liderança. Ao invés de reconhecer um erro, se arrepender de seus pecados e consertar, a gente tenta mudar a liderança. Foi o que esse povo fez. Quando eles tiraram os olhos de Deus, eles tentaram apedrejar os homens e foram instituídos por Deus para estar liderando eles. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério, cuidado. Mas o que fazer quando se consta e essa síndrome do medo, essa síndrome do gafanhoto, essa síndrome do inseto atingiu o povo? Vamos fazer como capítulo 14, versos 5 e 6. Diz assim, verso 5 e 6. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, boca no pó. E Josué e Calebe, versículo 6. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentro se espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Esse texto está dizendo para a gente: boca no pó, é se arrepender, é pedir perdão, é orar. Não adianta tentar botar um contra o outro. Não adianta se levantar um contra o outro. Não adianta reclamar. É orar. Foi Moisés, Arão, Josué e Calebe fizeram. Se prostraram, rasgaram suas vestes e firmaram-se nas promessas do Senhor. Versículo 7 do capítulo 14 diz: e são infalíveis as promessas de Deus. A terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Meu irmão, nós não podemos ser influenciados pelos ativistas. Tem pessoas que nós precisamos parar de estar ouvindo conselhos. Tem pessoas que nós precisamos tirar da nossa rede de contato. Tem pessoas que nós precisamos deletar do nosso ciclo. E são pessoas que só tentam nos afastar de Deus e nos colocar mais para baixo. Nós não podemos, nós precisamos sim nos firmar nas promessas infalíveis da palavra de Deus. E as estratégias usadas? As estratégias usadas para a vitória? Versículo 8 do capítulo 14 diz assim: se o Senhor se agradar de nós. Gente, esse texto é fantástico. Se o Senhor se agradar de nós, aí está todo o segredo. Às vezes você está querendo uma vitória na sua vida profissional, você está querendo uma vitória dentro da sua casa, na sua família, com seu esposo, sua esposa, seus filhos. Você está querendo uma vitória, mas o que você está fazendo, aí vem a pergunta: está agradando a Deus? O que você faz hoje está agradando a Deus? Porque o segredo de tudo foi isso. Calebe fala assim: eia, nós vamos subir, vamos avançar, nós vamos vencer. Enquanto eles viam os homens lá como gigantes, Calebe falou assim: como um pão, nós vamos devorar esse pão.
Mas se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos. Esse é o segredo da vida com Deus. A gente está no nosso dia a dia, ouvindo aquilo que Deus se agrada, fazendo, falando, vendo coisas que Deus se agrada. Porque se o Senhor se agradar de você, meu irmão, você vai longe. Esse é o segredo. Eu vou contar rapidamente uma experiência pessoal minha, não está no texto, eu não ia contar não. Mas quando a Rossane estava com 8 meses, 7 para 8 meses de gravidez da Ana Beatriz, eu trabalhar para os outros, pedi a Deus uma orientação, e Deus me orientou para pedir demissão dos empregos que eu tinha e abrir uma empresa. E eu saí à noite, 9, 10 horas da noite, com uma mochila nas costas, um cartãozinho para botar nas caixinhas de correio. Não existia um endereço, eu não tinha dinheiro para registrar uma empresa. Não existia um ponto comercial, eu não tinha dinheiro para alugar um ponto para botar. Não existia, era só o número de um celular. Mas eu peguei esse versículo para mim. Todas as asas eu ia. Eu botava, o Arthur falava assim: Deus, se o Senhor se agradar do que eu estou fazendo, vai dar certo. Mas se o Senhor não se agradar, me mostra outra coisa para fazer, Deus. Eu não quero fazer nada e não esteja no teu coração. Se o Senhor se agradar, vai dar certo. Eu não estou vendo nada, tá? Eu não tenho dinheiro para começar nada. Eu não sou nem de Valadares. E quando eu vou fazer um orçamento para alguém, me pergunta: e a sua família? Tipo, para saber de quem é filho de quem, né, neto de quem. Eu não sou. Eu tinha uma bicicleta. Mas eu peguei esse versículo para mim, todas as noites. Eu saía de casa com minha esposa, um barrigão enorme, e falava: Deus, se o Senhor se agradar de mim, vai dar certo. Me mostra, Deus, a forma de fazer. Eu era uma empresa, Deus, mas eu era uma empresa que seja uma igreja disfarçada de empresa, onde possa abençoar missionários, ajudar no sustento de missionário, ajudar no sustento de vários cestas básicas. E foi, Deus hoje tem me dado esse privilégio. Eu posso dizer: o Senhor se agradou. Ah, meu irmão, deixa o Senhor se agradar de você. Deixa o Senhor se agradar de você. Você vai ver aonde Ele vai te colocar. Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Foi isso que Josué falou. Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Versículo 10. Deus traz livramento para os que creem na sua palavra. Deus trouxe livramento para Josué e Calebe. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Se Deus é por nós, quem é o inferno para se levantar contra você e conseguir te atingir? Não vai. Ele vai se levantar sim, mas não vai te atingir, meu irmão. Porque o Senhor vai estar se agradando de você. Esse é o segredo. Dobre seus joelhos. Deus, se agrada de mim. Me mostra, Deus, tem na minha vida, e tem atrapalhado. Tem uma comunhão com o Senhor. Me mostra, Deus, eu estou fazendo e tem atrapalhado. Eu tenho uma intimidade contigo. Pede a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Abre o seu coração para Deus. Fala assim: Deus, me ajuda. Deixa Deus se agradar de você, meu irmão. Deixa Deus se agradar de você. A diferença desses dois homens, desses dois grupinhos, né? Uma dupla, Josué e Calebe. Eles não tiraram os olhos de Deus. Os outros 10 tiraram os olhos de Deus. São pessoas que nem foram lembradas. A gente não sabe o nome deles. Não foram lembrados. E para finalizar, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz: tudo posso naquele que nos fortalece. Por isso nós precisamos ter uma visão em Deus, porque é Ele que nos fortalece. As lutas vão vir? Vão vir. Jesus falou: no mundo passareis por provações. Você vai passar por luta, sim. Mas fique tranquilo, eu vou estar do seu lado. Você não vai estar sozinho, não. Nós vamos passar por luta, gente. Ninguém está dizendo que não existia gigante, não existia. Mas nós precisamos ter esse versículo aí, ó. Tudo podemos, Ele nos fortalece. E Ele nos fortalece é Cristo. Nós precisamos ter esse versículo. E se o Senhor se agradar de nós, podemos.
Em Romanos 8:37 diz: e somos mais e vencedores na Ele e do exterior. Somos mais vencedores em Cristo. Somos mais vencedores em Cristo. Toma posse disso. Saia daí nessa noite dizendo assim: Deus, se agrada de mim. Se agrada. Dentro da minha casa, eu tenho feito dentro da minha casa, eu tenho feito no meu trabalho, eu tenho sido, todos os lugares, da hora eu acordo, da hora eu vou dormir. O que está errado vai consertando. Mas por favor, Deus, se agrada de mim. Esse é o segredo. Esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo de você viver bem. Esse é o segredo de você amear com Cristo. Deus se agradar do que você faz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus. Completa essa palavra, Pai. Oração de cada um. Se agrada de nós, Deus. Se agrada de nós, Deus. Nós precisamos viver uma vida santa, como Jesus nos ordenou: sede santo como eu sou. Sabemos, ó Deus, somos imperfeitos, mas nós precisamos a cada dia buscar essa perfeição que existe em Cristo, para que o Senhor assim, meu Deus, possa se agradar de nós. Em nome de Jesus. Amém.